Aí pessoal, como vocês estão? E como vocês puderam ver, esse é mais um vídeo sobre o meu Mugen, que não consegui recuperar porque eu ainda não tenho meu notebook. Só que desta vez, eu criei símbolos para os personagens /chars. E se isso soar familiar? Sim, eu peguei isso de Smash Bros, como se o dos Echo Fighters não fossem o suficiente. Mas, meio que não tem como. Eu gosto muito de Smash Bros, tanto que o SSF2 me mostrou a série quando eu era pequeno e eu gostava muito, e me senti inspirado para criar meu próprio jogo de luta com crossover. Mas bem, para quem é novato e por algum motivo não sabe para que servem os símbolos. Servem para indicar de que série, franquia e até mesmo universo de que tal personagem pertence. Mas lembrando de que isso não dá para fazer no Mugen normal, simplesmente não dá. Mas se não me engano, acho que dá pra fazer no mod de Smash que o jogo tem, já que eu lembro de ver personagens convertidos pro mod que tem símbolos próprios. E lembrando que o vídeo é apenas imaginação, eu não sei se realmente vou executar isso de verdade, pois assim como no vídeo dos Echo Fighters, foi feito para imaginar de como seria. Aí também se estranharem o motivo de eu estar usando essa voz de TTS, é porque eu teria que gravar muitos áudios de voz, muito mais do que nas dublagens, e isso poderia afetar muito o armazenamento do meu celular. E também mais um aviso. Alguns símbolos foram diretamente extraídos do Smash Bros oficial, pelo simples motivo de não ter ideias e já ter personagens que tem do Smash no meu Mugen, o mesmo para outros que também aparecem em fangames e mods, além de outros que tiveram ideias e eu concordar com eles. Mas alguns realmente eu tive que inventar. E se por acaso tiver outra ideia melhor, deixe ela nos comentários que talvez eu mude de ideia. Pois bem, vamos começar. Primeiro vamos começar com esse símbolo aqui, que representa o Kung Fu Man, o Daniel e o Crow. E o símbolo não é nada mais e nada menos que o ícone do Mugen, especialmente me refiro ao executável, que obviamente seria para o KFM. Mas o motivo do Daniel e do Crow terem esse símbolo, é porque eles são ossos criados pelos usuários Daniel 99999999. Meu Deus, olha esse tanto de 9, Mad ou de Crow. Mas depois de pensar por um momento, acho que seria melhor ter criado para esses dois um símbolo que representaria os ossos de Mugen, especialmente da seção do Mugen a cave chamada Amateur in Child Art, que meio que significa como arte amadora e infantil ou sei lá. Pois bem, tá na hora do próximo símbolo. E o próximo símbolo é esse, que representa o cachorro Bimbo dos estúdios Fleischer. E para representar os estúdios Fleischer como um todo, tive que me inspirar. Então assim eu criei isso, que é um tinteiro com um F e um S escrito. Sendo uma referência à animação mais conhecida do estúdio chamada Out of the Inkwell. E lembrando que o Bimbo não aparece nessa animação, e sim o palhaço Coco. Mas mesmo assim tive que representar o estúdio como um todo, e não apenas um personagem. Já que infelizmente o Bimbo é o único que tem um char, então tive que representar o estúdio mesmo. Agora para o próximo personagem. Agora é a hora do Félix. E o seu símbolo não é nada mais e nada menos que sua bolsa mágica. Eu até pensei usar o rosto dele, mas decidi dar uma diferenciada, e sinceramente eu prefiro a bolsa do que o rosto. Tanto que às vezes a textura da bolsa é usada de fundo. Eu até usei na minha camisa quando fui pro Sana, então faz mais sentido ainda. Agora pros próximos. E o símbolo é esse do Sonic, que é o seu rosto assim como no Smash oficial. Mas com a diferença de ter a aparência moderna dele e seus olhos à mostra. Pois eu decidi dar uma diferenciada. E também não é só pro Sonic, é pro Tails, pra M, pro Knuckles, pra Rouge, pra Blaze e pro Silver. Porém, há mais um, mas falaremos dele na próxima. Enfim, próximo símbolo. Agora é a vez do Kirby, junto com o Meta Knight. E bem, o símbolo dos dois é o mesmo do Smash Bros oficial, então não tem nada de novo. E se não me engano esse símbolo é o Warp Star, e realmente faz sentido pois até o planeta deles é uma estrela. Então eu não decidi mudar absolutamente nada. Enfim, próximo. Agora a vez do Mario.
com a Peach, Daisy, Luigi e Bowser. E o símbolo dos representantes da série Mario também é o mesmo do Smash, ou seja, um super cogumelo comum. Então aqui não tem nada novo. Próximo, por favor. E bem, a próxima personagem é a Samus. E o símbolo dela é a mesma coisa do Smash, que se não me engano é o Screw Attack, que é um power-up que permite dar um pulo giratório elétrico que causa dano. Além de o raio no símbolo pode formar um S do nome da Samus. Enfim, próximo. E o próximo é o Mega Man, junto com a sua irmã Roll. E o símbolo deles é o capacete do próprio Mega Man, além de ser aquele do Smash Bros. Porque sério, como o Sakurai teve a ideia de que o símbolo do Mega Man seria uma engrenagem? Sério, eu não entendi da onde ele tirou isso. E bem, na verdade eu me inspirei no símbolo antigo do Mega Man lá do Super Smash Flash 2, onde o símbolo dele era o próprio capacete. Até chegar no resprite dele, onde eles substituíram para a engrenagem sem graça, para ser fiel ao Smash oficial. Enfim, próximo. E o próximo símbolo é do Wario. E o símbolo também é o mesmo do oficial, que é a letra W que ele tem na boina e nas luvas. Pois bem, nenhuma novidade. A mesma pro outro que é o Yoshi, pois seu símbolo também é o mesmo, já que é um ovo de Yoshi comum, então nada de diferente. Também o mesmo vai para os próximos, que são os representantes da série Street Fighter, que são Akame, Chun-Li, Ryu, Sakura, Gaio e Ken. E o símbolo são as primeiras letras do nome da série, ou seja um S e um F. E bem, vamos pro próximo. Agora sim um diferente, que é o Peter Griffin de Família da Pesada. E o símbolo é uma televisão, que aparece no lugar do pingo da letra I na logo do desenho. E na verdade, eu me inspirei em outras pessoas para fazer o símbolo, pois eu não lembro o que mais representa a série do que outra coisa. Pois bem, próximo. Agora é o Aloy, que é um personagem criado por Mindchanger. E falando nele, o símbolo do Aloy é ele mesmo, pois ele aparece na foto de perfil, então faz sentido. E detalhe, Mindchanger é na verdade o nome do personagem, já que o nome do criador real é Josie Ortiz. Mas enfim, tive que representá-lo mesmo assim. Agora os próximos. Agora é a vez do Hank, junto com o Trick de Mad Max Combat. E para representar a série, eu escolhi a cabeça ou um rosto de um Grunt qualquer. Pois é o que mais veio na minha cabeça quando faz lembrar da série do que outra coisa. E também de que é a espécie de que o Hank e o Trick são. Acho que eu poderia ter escolhido outra coisa, mas não consegui pensar em nada além disso. Enfim, vamos adiante. Agora é a vez dos irmãos Watersons, ou seja, Gumball, Darwin e Anaís. E o símbolo deles é um arco-íris como na logo do desenho. Esse também tive inspiração de outras pessoas, pois pelo que parece, é a única coisa relacionada com a série. E enfim vamos continuar. Agora é a vez da dupla insana do Cartoon, ou seja, Mordecai e Rigby de apenas um show. E bem, foi difícil decidir de qual símbolo dar para eles, mas decidi escolher as primeiras letras do nome da série no original em inglês que são R e S. Eu até pensei usar o carrinho de golfe, que é o veículo que eles usam além de ter virado um personagem próprio. Mas decidi escolher as letras mesmo, pois dá para reconhecer de que série eles são. Agora vamos continuar. E aqui temos os representantes da série Pico, que são o próprio Pico, Nenê e Darnell. E o símbolo desse trio é basicamente o rosto do Pico, só que é a versão antiga dele lá de 1999. Esse também tive dificuldade para escolher. Eu até usaria a arma dele, só que mesmo assim veio o rosto da versão antiga dele em mente, então tive que fazer mesmo assim, tanto que gostei e achei até criativo. Mas enfim, vamos continuar. E agora temos os representantes de Bob Esponja, que são o próprio Bob, Patrick e Rabisco. Esse também tive dificuldade de escolher qual seria, e pensei em algumas coisas, como bolhas, um hambúrguer de siri, ou no chapéu do siri cascudo.
Mas decidi escolher outra coisa, que são as nuvens em formato de flor que tem no céu do desenho, que se não me engano também estão em umas das logos e algumas imagens de fundo. Então realmente faz muito sentido. Eu até pensei em um símbolo próprio pro rabisco, mas decidi deixar com o mesmo símbolo que o Bob e o Patrick. Agora adiante. E agora chegou a vez do Clonoa. E o símbolo dele é o Indie Ring, que é o anel que ele usa como arma para agarrar inimigos e jogá-los uns nos outros. E para falar a verdade, eu tracei sobre o símbolo dele lá do Smash Bros Crusade, pois eu não consegui tirar ideias de qual símbolo seria além do anel, pois eu não sei muita coisa sobre a série de jogos dele. Mas mesmo assim tive que fazer isso. Mas bem, vamos pro próximo. E agora é a vez do Garfield, e eu admito que também foi difícil escolher do que seria o símbolo dele. Pois eu pensei em duas coisas, que são a marca da pata ou uma lasanha. Mas um certo vídeo decidi mudar de ideia, e escolhi o rosto dele mesmo assim. Meio que não tem muito segredo, e bem não tenho nada a dizer. Então vamos continuar. E agora é a vez da família Simpson, que são o Homer, a Marge e o Bart. E bem, e o que eu escolhi para ser o símbolo dos Simpsons foi uma rosquinha, especialmente aquela com cobertura rosa que o Homer gosta. Eu até pensei em outras coisas como o rosto do próprio Homer ou uma lata da cerveja Dunk. Mas eu escolhi a rosquinha pois muitos usam ela, e também meio que apareceu na logo da EA no jogo mobile abandonado. Pois bem, adiante. E aqui temos o Pac-Man, e o símbolo dele meio que não tinha escolha, pois tive que reusar do Smash Bros oficial, pois não tive ideia do que seria. E a origem é óbvia. É basicamente o formato dele no jogo original de fliperama lá dos anos 80. Então não tem muita coisa ao que dizer. Vamos continuar. Agora temos os representantes da série Double Dragon, que são os irmãos Lee, ou seja Billy e Jimmy. E o símbolo também foi difícil, pois eu procurei de inspiração do que seria. Até que eu encontrei essa imagem, e pelo que eu vi é basicamente uma versão minimalista da logo do game Double Dragon Neon que foi lançado em 2012, então eu utilizei de base. E bem, até poderia ter sido a tela de título do primeiro Double Dragon, pois também tem dois dragões se cruzando, mas eu gostei tanto dessa versão que eu permaneci assim mesmo. Agora vamos pro último. E por fim, temos que ninguém mais e ninguém menos que o Zik Bomb. E o seu símbolo também foi difícil de decidir, pois eu também pensei em outras coisas como uma bomba comum, uma explosão, uma bomba aleatória, e até mesmo a cara do próprio Zik. Mas como só tem ele, eu decidi representar a animação de origem, e para isso eu escolhi a letra D que veio da logo da animação The Demente The Cartoon Movie. E especificamente o último D da palavra demente depois tem um detalhe de um olho que eu achei interessante, pois dá mais personalidade. E por fim, terminamos por hoje, mas não se preocupem, ainda mais símbolos para eu mostrar, mas não dá para colocar tudo de uma vez, pois o vídeo está longo e se eu continuar pode bater até 20 minutos ou mais. E eu não tenho coragem para postar um vídeo inteiro desse jeito, então vamos finalizar. E bem galera, essa foi a primeira parte, espero que tenham gostado ou no mínimo achado interessante. Se não concordam com os símbolos mostrados podem comentar livremente qual seria o melhor, gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. E também que o vídeo deu trabalho para fazer, pois comecei a produção em julho e agora finalizei em setembro, pelo menos eu finalmente terminei. Pois bem, isso foi tudo por hoje, até mais. Ah, e fiquem com um pequeno spoiler dos próximos símbolos.